que nós queremos saber é o seguinte, Tite, dá para sair de Manaus e ir direto para Tabatinga? Sim, é só gerar a composição, a função composta. Ali, no caso, o que, que você tem? A H bola G é que gera devidamente esta composição, esta nova função. E é assim, devidamente, que você tem que enxergar a regra da cadeia. Legal? Vamos continuar? Continuando, vamos lá. Bem, vamos começar pelo limite. Considere U igual a G de X. Continuando. Delta U, olha o conceito que nós temos aí devidamente do ingrediente, lembra do incremento que nós colocamos? Delta U eu posso dizer que é igual a quem? A G de X mais delta X menos G de X. O Clício agora vai conversar sobre a regra da cadeia na forma de limite. Então larga tudo e presta atenção, tá ok? Dando continuidade. Quando o delta X tende a zero, continuando, nós temos que o delta U também tende a zero. Agora vê se você entende. Não, volta aí mesmo. Se o delta X tender a zero, ali entre parênteses você tem G de X mais delta X. Se o delta X tender a zero, vai ficar G de X menos G de X. Quanto é que é G de X menos G de X? Fala pro Tite. É igual a quanto? Zero. Então, quando o delta X tender a zero, o delta U tende a zero. Daí, dando continuidade, vamos lá. Nós temos que a G de X mais delta X é igual a G de X mais delta U. O que foi feito aí? Nós temos a primeira expressão, lembra? Delta U é igual a G de X mais delta X menos G de X. Agora vamos isolar a G de X mais delta X. Então, observa lá que G de X mais delta X é G de X mais delta U. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Só que quem é devidamente aquele valor G de X? Por definição da regra da cadeia, que nós temos das funções, nós sabemos que G de X vale U. Então, observe lá que G de X mais delta U é igual a U mais delta U. Continuando. Agora vamos falar da composta. H da G de X. O que é H da G de X? Nós temos que G de X é U. Então, eu posso dizer que é igual a H de U. Continuando, vamos lá? Nós temos, então, que H da G de X mais delta X é igual a H de U mais delta U. Perceba que eu coloquei só um incremento ali. Tudo bem? Qual foi o incremento? O delta U. Tá ok? Continuando, vamos lá? Dando continuidade. Qual é o limite? Olha só, nós queremos saber qual é o limite da delta F sobre delta X quando o delta X tende a zero. Olha só. Como quem gera devidamente essa função F é a composta, olha só. Então eu posso dizer o quê? Que esse limite ele é igual a H de U mais delta U menos H de U dividido por delta X. Isso quando o delta X tende a quanto? A zero. Continuando, vamos lá. Nós temos que esse limite é igual a quem? H de U mais delta U menos H de U. Aí agora já foi um artifício de matemática. Eu faço questão de copiar isso para você. Você que está prestando atenção. Tá ok? Vamos lá. Vamos escrever aqui. O que está ali? Acompanha lá na tela o que está escrito. Tá ok? Na tela você tem que o limite de delta F dividido por delta X, quando o delta X tende a zero, ele é igual ao limite de H de U mais delta U, tá ok? Menos H de U, tá? Acompanha na tela, dividido por delta X, isso quando o delta X tende a zero, tá ok? Um outro lado que nós temos da matemática, tá ok? Eu quero que você observe o seguinte, ó. Dá uma olhadinha agora aqui, presta atenção no quadro aqui, por favor. Presta atenção no quadro. Não combina, né? Observem comigo. Aqui você tem a variável U, olha só, H de U e aqui delta X. Então, o que fazer para arrumar esse limite? Nesse momento, eu posso muito bem copiar assim, ó. Limite H de U mais delta U menos H de U, tá ok? Dividido por quem? Quem é que eu preciso? Eu preciso daqui de quem? Da H de U. Eu coloco aqui um delta U. Dá uma olhadinha aqui, em função dele que eu estou trabalhando, tá ok? E eu sei que o delta U, ele tende a quanto, por favor? A zero, porque quando o delta X tende a zero, o delta U tende. Agora, o artifício matemático, Tite, é delta X que está aqui. Então, o que você faz nesse momento? Você tem aqui um delta U dividido por quem? Delta X. Então, na realidade, eu multipliquei e dividi por quem, por gentileza? Por delta U. É um artifício
que nós temos na matemática aí que nós podemos utilizar. Tudo bem? Agora com toda a sua o quê? Condição de existência. Tá ok? Vamos lá. Continuando a nossa aula. Acompanha lá comigo. Então nós temos que aquele limite da segunda linha pode ser devidamente o quê? O limite de h de u mais ΔU menos h de u dividido por ΔU. E ali nós multiplicamos por ΔU sobre ΔX, com o ΔX tendendo a zero. Tá ok? Repetimos para você o limite, dando continuidade. Observe o que nós fizemos agora. Volta anteriormente. Volta, por favor. Antes, volta mais um pouquinho. Volta um pouquinho. Quem é ΔU? Observe ali, na última linha. Nós temos ΔU sobre ΔX. Quem é ΔU que foi definido lá no início? Continuando. Vamos lá. Continua mais um pouquinho. Vai. Olha só, ΔU é g de x mais ΔX menos g de x. Observa que lindo. Só que o limite de um produto é o produto de limites. E daí o que o teacher vai fazer? Continuando, vamos lá. Quando o ΔX tende a zero, já sabemos que o ΔU tende a zero. Continuando, vamos lá, o que nós temos? Olha lá. O limite de ΔF sobre ΔX, quando o ΔX tende a zero, é igual a quem? A h', observa que é a derivada da função h, tudo bem? Multiplicado por quem? Por g' de x. Isso é muito importante você não esquecer, tá ok? Faço questão de escrever. Olha a preocupação do teacher com você. Eu quero devidamente que você se forme. Só que é o seguinte, você tem que fazer a sua parte. Não desista. Escalhe essa montanha, tá ok? Deixa eu colocar aqui para você. Vamos colocar. O que está lá na tela. Deixa na tela assim, desse jeito, tá ok? Nós temos, vamos colocar aqui, que o limite de ΔF sobre ΔX com o ΔX tendendo a zero, observa aí, tá ok? Ele é igual ao limite de h de u mais ΔU menos h de u dividido por ΔU, isso quando ΔU tende a zero, vezes, eu vou colocar aqui limite de g de x mais ΔX menos g de x dividido por quem? Por ΔX, quando ΔX tende a zero. Olha aqui comigo, por favor. Observa aqui no quadro. Agora, tá aqui, eu anotei para você. Eu disse para você que o limite do produto é o produto de limite. Então, é esse limite multiplicado por esse outro limite. Agora, só vai entender isso aqui quem lembra a definição da derivada. Por quê? O que é isso aqui? Nós temos que esse valor, devidamente, ele é a f'. Dá uma olhadinha. Aí, o que nós temos? Que isso aqui vai ser, esse primeiro limite aqui, você não pode esquecer que esse limite aqui é a derivada de quem? Da h. Então, eu posso dizer que é a h' mais de quem? Da g de x. O que é isso aqui? Você lembra que a g de x vale u, tudo bem? Agora, multiplicado por quem? Esse limite aqui, devidamente, isso é a definição da derivada, mas de quem? Da g. Então, multiplicado por g' de x. Observa aí, devidamente, o que nós temos. Tá ok? Então, quando você tiver uma função, na realidade, o que está sendo dito aqui, é que se uma função f de x, ela for igual a h da g de x, é isso que está sendo dito. Você tem aqui uma função composta. A f, ela é a composta entre h e a g. Como que se deriva isso? Derivada é igual, observe, você deriva a externa, que é h, tudo bem? E depois você não esquece de derivar a interna. Isso é a regra da cadeia, tá ok? Vamos continuar? Continuando. Isso, repetimos aí para você, vamos dar continuidade. Pela diferenciação, o que você não pode esquecer? Se y é igual a f de x, vamos chamar ela diferenciável em a. Vamos considerar agora, pela derivada, vamos considerar que ela é diferenciável no ponto A. Tudo bem? Continuando, vamos lá, dando continuidade. Z igual a g de y, diferenciável em B, que é igual a f de A. Continuando, vamos lá. Z, olha só, agora vamos considerar a Z igual a composta entre G e a F. Tudo bem? Mas diferenciável, observa lá, em A. Continuando, vamos lá. O que é a derivada? Nós temos que G da F, olha só, a derivada no ponto A é igual a G' da F de A multiplicado por F' de A. Observa o conceito aí da derivada. Continuando. Então, nós podemos dizer que dg dx é igual a dg df multiplicado por df dx. Colocando para você na forma devidamente de derivada. Continuando, vamos lá. Continuando. Observe agora como nós vamos demonstrar para você.
Considere uma h de y, essa é uma função que eu arrumei, tá ok? Para poder chegar na diferenciação. Observe lá, h de y, ela é g de y menos g de b, dividido por y menos b, menos g' de b, se y for diferente de b, tá ok? Isso aí, devidamente, é tentando melhorar a tua visão dentro da regra da cadeia. Não é só saber que df dx é igual a dg dx multiplicado por dx dt, por exemplo. Não, não é isso não. É você ter a ideia, devidamente, do que é a regra da cadeia. Então, eu dei por limite e agora por diferenciação. Vamos lá? Continuando. E zero se o y for igual a b. Então, considere essa função que eu arrumei aí para você. Vamos continuar? Continuando. O limite da h de y, quando y tende a b, ele é igual a zero. Tá ok? Continuando. Então, o que é que nós temos agora? Atenção! Na primeira, nós temos que h de y, ela é g de y menos g de b, dividido por y menos b, menos g' de b. Ali na primeira linha, tá ok? Se você multiplicar o meio pelos extremos, olha como vai ficar. H de y multiplicado por y menos b é igual a g de y menos g de b, olha só, menos g' de b multiplicado por y menos b. O que foi que eu fiz? Eu tirei o MMC. Escrevo aqui, Tite, eu tenho dificuldade nesse negócio. Escreve para mim, eu vou escrever aqui para você, tá ok? Foi o que mais os professores assistentes pediram quando estiveram aqui em Manaus. Nós temos que h de y é igual, tá? Acompanha aí na tela por enquanto, tá? G de y, deixa eu colocar aqui, G de y menos G de b, isso aqui dividido por y menos b, agora menos G' de b. Pronto. Agora olha aqui, por favor, no quadro. Se você for tirar o MMC, você vai obter, vai ter que tirar o MMC. Então vai ficar h de y vezes y menos b, estou tirando o MMC. É igual a g de y menos g de b, menos g' de b, multiplicado por y menos b. Tá ok? Aqui está. Então foi isso que eu escrevi para você depois de tirar o MMC. Tá ok? Vamos continuar na tela. Continuando. Vamos lá. Isso, dando continuidade. Vamos lá. Agora observa. G de y menos g de b, o professor Clício isolou. Eu vou isolar g de y, tá? Acompanha aqui comigo, aqui no quadro. Aqui no quadro, por favor. Eu quero isolar g de y menos g de b. Então, como é que eu vou escrever isso? Passa isso aqui, devidamente, esse termo, para o primeiro membro. Acompanha comigo na tela como é que vai ficar. Vamos lá, continuando. Nós temos que ele é h de y mais g' de b, observa, multiplicado, multiplicado por y menos b. Tudo bem? Observe aqui, por gentileza, aqui no quadro, vamos lá, que aqui tem y menos b e aqui tem y menos b. É um fator comum. Olha lá. Tudo bem? Não esqueça desse detalhe. Dando continuidade. Vamos lá? Continuando na próxima tela, nós temos que y é igual a f de x e b é igual a f de a. Bem, esses valores foram dados por hipótese. E daí o que eu posso concluir? Vamos lá, continuando. Que g da f de x menos g da f de a, vamos lá, continuando, é igual a h da f de x mais g' de b. Dando continuidade, vamos lá. Multiplicado por quem? Por f de x menos f de a. Nesse momento, eu queria que você entendesse que eu substituí aqueles valores que eu tenho por hipótese. O que eu tenho por hipótese? Acompanhe na tela. Que y é igual a f de x e que b é igual a f de a. Olha rapidinho aqui comigo. Olha aqui, rapidinho comigo, no quadro, por gentileza. Você substitui o valor de y, substitui o valor de b e você vai chegar nesse momento que nós temos na tela. Vamos lá, continuando na tela. Nós temos que h da f de x mais g' de b multiplicado por f de x menos f de a. Continuando, vamos lá. Nós temos então que a g da f de a', ou seja, a derivada da composta, continuando, vamos lá, é igual ao limite de quem? Agora eu tirei o limite de g de f de x menos g da f de a dividido por x menos a. Por último, dando continuidade, vamos lá, repetimos aí para você o limite, que é o limite de h da f de x mais g' de b, quando x tende a a. Daí, então, continuando, vamos lá, multiplicado pelo quê? Por quê? O limite do produto é o produto de limite, multiplicado pelo limite da f de x menos f de a, dividido por x menos a. Continuando, vamos lá, nós temos, então, h de b mais g' de b, multiplicado pela f' de a. É só substituir os valores que eu coloquei para você. E por último, vamos lá, continuando,
O que nós temos nesse momento, então? Que a derivada da composta ela é igual a G' de B multiplicado por F' de A. Nesse momento, por gentileza, eu queria que você prestasse atenção no trecho desse vídeo. Vamos lá. As contribuições dos matemáticos para o nascimento do cálculo são inúmeras. Muitos deles, mesmo que de forma imprecisa ou não rigorosa, já utilizavam conceitos do cálculo para resolver vários problemas. Por exemplo, Cavalier, Barrow, Fermat e Kepler. Nesse tempo ainda não havia uma sistematização no sentido de uma construção logicamente estruturada. A união das partes conhecidas e utilizadas até então, aliada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas, aconteceu com Newton e Leibniz, que deram origem aos fundamentos mais importantes do cálculo, as derivadas e as integrais. O cálculo pode ser dividido em duas partes, uma relacionada às derivadas, ou cálculo diferencial, e outra parte relacionada às integrais, ou cálculo integral. Colocamos aí para você para quebrar um pouco a rotina, né? Fala-se tanto de matemática, tanta variável, e nesse momento é bom nós analisarmos a contribuição de matemáticos para o que nós temos hoje. Por exemplo, falamos aqui com você sobre a derivada, mas existem artigos que nós estamos trabalhando em nível de mestrado, que é a questão do lançamento do satélite. Você coloca o satélite na órbita da Terra e você tem que entender que existe a crosta terrestre. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que saber pontos de mínimo e máximo para que devidamente a órbita do satélite seja de forma o quê? Efetiva e produtiva. Então, quer dizer, a questão de manutenção desses satélites. E aí você diz, o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem, porque lá no chip, na parte de eletrônica, quando você for observar devidamente a programação, a parte de estrutura de dados, observa, até mesmo do celular que agora você tem na sua mão aí, tá ok? Existe aí devidamente tanto álgebra linear como cálculo, que são os algoritmos que são montados, que daqui a pouco vocês vão ter uma disciplina que fala sobre isso, tá ok? Então, quer dizer, é importante nós entendermos de abrir a cachola, porque são novos conhecimentos que virão, tudo bem? É um desafio que fica aí para você, tá? Continuando, vamos lá. Temos uma aplicação para você. Dada a função y igual a x ao quadrado mais 1 elevado a meio, calcular y' de x. Vamos lá então, continuando. Repetimos a função para você. Agora observe o que nós vamos fazer. Vamos chamar de u x ao quadrado mais 1, tá ok? Dessa forma, dando continuidade, nós temos que o y então será u elevado a meio. Dando continuidade, o que é que nós temos? dy dx é igual a dy du multiplicado por du dx, a regra da cadeia. Continuando, vamos lá. Nós temos então que dy dx é igual. dy du, ela vale meio vezes u elevado a menos meio, multiplicado por 2x. Fica dessa mesma forma aí. Não, volta anteriormente, por favor. Volta. Aí, deixa nesse passo. Isso. Nós temos que o u, observa aí na tela, é x ao quadrado mais 1. E nós temos que, se você devidamente chamar a função y, observa aí, x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Nós temos depois que vamos chamar de u o x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos ter que o y é igual a u elevado a meio. Nós temos que dy dx é igual a quem? A dy du multiplicado por du dx. Tá ok? Vem aqui no quadro comigo, você que tem dificuldade, por gentileza. Vamos lá. Observe. Chamamos o x ao quadrado mais 1 de u. Então, ficou u elevado a meio. Então, o y ficou em função de u. Vamos derivar o y em função de u? Tá aqui, ó. É dy du. Quanto vale dy du? Regra da potência. O meio desce, repete o u, elevado a quanto? Você sabe que tem que subtrair 1 daqui, então meio menos 1 dá menos meio, multiplicado por quem? Não podemos esquecer de du dx. Olha só como é que é o u em função de x. Du dx, se você for derivar aqui, vai dar exatamente quanto? 2x. Cancela devidamente isso com esse. Acompanha na tela comigo agora. Vamos lá.
continuando, nós temos ali meio de u elevado a menos meio, vezes 2x. Substituindo os valores, você vai obter x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Eu gostaria, só de deixar claro para você, eu gostaria de fazer uma outra coisa aqui, tá ok? Vou apagar aqui, tá ok? E eu gostaria que você acompanhasse aqui no quadro branco comigo, por gentileza. Vamos lá, no quadro branco. Coloca aqui no quadro branco, por gentileza. Vamos lá. O que é que nós temos? Y é x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Depois que você fica, treinado na regra da cadeia, eu gosto de fazer a y' assim, a derivada. Eu derivo toda a externa aqui, elevada a meio, então eu coloco meio, repito a função, elevada a meio menos 1, que é menos meio, olha lá. Mas o que a regra da cadeia diz é que eu não posso deixar de derivar o que está dentro, que é interno. A derivada de x ao quadrado mais 1, ela é 2x. Tá ok? De forma mais reduzida, mais prática, isso aqui é o significado da regra da cadeia. Então, a y', ela ficaria cancelativo com